Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso devocional matinal. Convido você a ficar ligado e atento ao que Deus tem para falar aos nossos corações através da tua palavra. O texto escolhido para a nossa breve reflexão nessa manhã está lá em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos é muito conhecida de nós, é uma epístola bastante teológica, é uma epístola onde Paulo fala a respeito da justificação pela fé em Cristo Jesus, em que Paulo faz uma defesa do evangelho que ele pregava, para pedir apoio daqueles irmãos para a sua missão de levar o evangelho até a Espanha, onde ele defende também o seu apostolado ao escrever essa epístola. E nesses versículos, ele responde a um possível questionamento dos crentes de Roma, depois de ouvir o que Paulo disse a respeito do pecado, alguns versículos atrás, em que Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre eles, porque agora eles estão debaixo da graça. Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo ele é hábil em imaginar o que as pessoas pensariam após lerem alguma de suas afirmações. E é exatamente o que ele faz aqui. Ao afirmar que onde habitou o pecado, superabundou a graça, ele já imaginou que aqueles leitores poderiam pensar, então vamos pecar à vontade. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos continuar pecando cada vez mais para que a graça de Deus abunde. Então permaneceremos no pecado para que a graça de Deus transborde. E Paulo vai responder, não, de modo nenhum, não é essa a lógica, não é essa a questão. E ele vai afirmar, pois já morremos para o pecado. Por que não continuamos pecando para que a graça de Deus abunde? Porque nós morremos pelo pecado. Ou seja, estão debaixo da graça salvífica aqueles que morreram para o pecado, porque morreram e ressuscitaram com Cristo. Na lógica de Paulo, só pode fazer parte da família de Deus e desfrutar dessa graça que traz a salvação aquele que nasceu de novo, aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Só pode fazer parte da família de Deus e lutar contra o pecado aquele que crê verdadeiramente em Jesus. Só podem desfrutar da salvação aqueles que reconhecem que são pecadores e se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. O simples fato de você fazer parte da membresia da igreja não significa que você faz parte da família de Deus. Simplesmente frequentar a igreja, ou gostar, ou crer na existência de Jesus. O simples fato de você gostar de Jesus, ou crer na existência de Deus, não significa que você faz parte da família de Deus, se você não reconheceu que é pecador, se arrependeu dos seus pecados e creu verdadeiramente em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, o único meio de salvação. O fato de você frequentar a igreja não garante a sua salvação, não garante que você foi justificado. O fato de você ser filho de pais crentes não faz de você um filho de Deus. Somente aqueles que realmente nasceram de novo, que morreram com Cristo, que ressuscitaram com Cristo, que se arrependeram genuinamente dos seus pecados, é que fazem parte da família de Deus.
Será que você de fato se arrependeu dos pecados? Será que você crê verdadeiramente em Jesus como Filho de Deus, que se fez carne, que veio a esse mundo, que cumpriu toda a lei, que morreu num sacrifício substitutivo para assumir o seu lugar e te justificar dos seus pecados? Mas se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você está debaixo da graça salvífica do Senhor Jesus Cristo, não significa que você pode continuar pecando para que a graça de Deus abunde cada vez mais. Talvez você pense, se eu já sou salvo, eu tenho a minha salvação garantida, eu já fui justificado, eu não perco a minha salvação, então eu vou continuar pecando para que a graça de Deus transborde na vida. Não, na verdade, na lógica de Paulo, é o contrário. A graça que nós recebemos de Jesus Cristo não é desculpa para pecar desordenadamente. Pelo contrário, uma vez que morremos para os nossos pecados, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, hoje nós desfrutamos de vida nova, de salvação. Na verdade, agora desejamos ser parecidos com Jesus. O fato de experimentarmos a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa salvação não significa que nós não precisamos fazer mais nada ou que podemos pecar como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, uma vez que fomos justificados dos nossos pecados, nós entramos num processo de santificação. E agora o que nós temos que fazer, de acordo com o texto, é lutar contra o pecado. Não mais permanecer no pecado, mas pelo contrário, viver como alguém que foi justificado. Andarmos, como diz o versículo 4, em novidade de vida. Andarmos em novidade de vida. A graça de Jesus Cristo nos salvou, não para viver desordenadamente, mas para nos fazer cada vez mais parecidos com Ele. Será que você tem lutado contra o pecado? Será que você tem vivido uma vida de santidade, de santificação? Meus irmãos, a graça de Cristo Jesus é suficiente para que possamos ser parecidos com Ele. Lute contra o pecado, viva uma vida santa, viva como alguém que realmente foi justificado dos seus pecados, viva em novidade de vida. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, viver uma vida condizente com a graça que recebemos em Cristo Jesus. Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tamanha graça que nós não podemos comprar. Essa graça que nós recebemos em Cristo Jesus gratuitamente através da fé. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. E nós entendemos através da Tua palavra que essa salvação não é uma desculpa para pecar, como se nada tivesse acontecido, ou como se agora nós pudéssemos fazer o que bem entendêssemos, pois já fomos salvos. Pelo contrário, nós entendemos que morremos para os nossos pecados em Cristo Jesus e agora nós vivemos em novidade de vida, sendo transformados a cada dia à imagem, à semelhança de Jesus, o nosso Senhor. Nos ajude, Senhor, nesse processo de santificação, a lutar contra os nossos pecados, que possamos viver uma vida santa, que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo, um excelente dia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.